Bom dia, sejam bem-vindos. Bom dia, Aguardando aqui Adriana. alguns Um prazer segundos estar aqui. contigo, com o Carlos e com todos que nos ouvem. Bom dia, pessoal. Bom dia. Começando, então, sejam bem-vindos ao nosso primeiro encontro sobre a reforma tributária entre DIL em parceria com o CTM Advogados de São Paulo. Inicialmente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Adriana Rotter, sou advogada, sócia da DDIL, com 20 anos já de atuação aqui na Zona Franca de Manaus. A DDIL, como para quem conhece, sabe, que já tem quase 30 anos de atuação em incentivos fiscais aqui da Zona Franca. Bom, sobre o nosso tema de hoje, é indiscutível que ele é muito importante para todos nós, pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, porque ele realmente vai mudar o rumo do nosso país. Então, nós, na condição de advogados e consultores, temos uma responsabilidade muito grande, precisamos estudar bastante o tema e estamos aqui para compartilhar o nosso conhecimento e, na medida do possível, esclarecer dúvidas. Então, nós vamos acompanhando todas as próximas tratativas legislativas para aprovação da PEC 45, que agora vai para o Senado, mas, independente disso, nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas, para ir acompanhando e compartilhando o conhecimento com todos, que sabemos que estão muito preocupados, muito interessados nas mudanças que estão por vir, porque as incertezas são muitas e as indefinições também. Mas vamos lá. Então, hoje contamos com a participação de duas pessoas que vão contribuir com esse debate, que é o doutor André Pereira, do CTM Advogados, e o doutor Carlos Costa, nosso sócio aqui da DDIL. Então, vou apresentar agora o nosso primeiro participante, doutor André Pereira. Ele possui mais de 18 anos de experiência na área tributária, graduado pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e com especialização lato sensu em Direito Tributário pelo IBDT da USP. Em sua carreira profissional, já atuou em relevantes litígios tributários perante tribunais administrativos e judiciais, além de prestar serviços de consultoria tributária em operações nacionais e internacionais, auxiliando seus clientes na administração de passivos tributários e na estruturação, negociação e reorganização societária. Antes de passar a palavra ao doutor André, eu só quero esclarecer que depois o doutor Carlos também vai falar, e depois passaremos às perguntas, inclusive algumas que já recebemos, e também que poderão ser enviadas pelo nosso chat aqui desse evento. Então, sem mais delongas, vou passar a palavra ao doutor André, para que ele inicie a sua explanação sobre a reforma tributária e o que vai mudar, que é a grande dúvida, a grande pergunta aí que vai ser debatida nesse evento. Doutor André. Adriana, Carlos, demais convidados, é um prazer estar com vocês nessa manhã de sexta-feira para falarmos a respeito de um tema que, ao final, acaba traduzindo um pouco de uma certa preocupação que todas as empresas, todos os contribuintes, de alguma forma, vinham nutrindo nos últimos tempos, né? Finalmente, a Câmara, né, e o Legislativo como um todo acabaram dando uma sinalização de que realmente nós vamos sofrer uma grandíssima mudança no sistema tributário nacional por meio da aprovação da PEC 45 de 2019, uma das propostas que tramitavam nas casas legislativas, em que se pretende fazer uma simplificação e uma unificação de tributos por meio da supressão de algumas obrigações acessórias, que se dará, na verdade, mais mesmo por lei complementar, por meio da atuação do legislador, e também por meio da supressão e unificação de tributos, ou seja, o cumprimento das obrigações principais. As grandes preocupações que nutriam as empresas, os consultores tributários em geral, é como se daria essa mudança, né? E, de uma forma um tanto quanto surpreendente, essa aprovação acabou vindo no final aí do primeiro semestre de 2023 e com uma certa surpresa, porque se trata de uma verdadeira revolução no sistema tributário brasileiro, tá? Hoje em dia,
nós temos uma grande preocupação a respeito da tributação sobre o consumo, né? Esse foi o foco das mudanças da PEC 45 de 2019. Então, nós tivemos, a partir de uma emenda que já tramitava há algum tempo, de uma proposta que estava embutida na PEC 45 de 2019, uma certa unificação da tributação sobre o consumo. Esse, portanto, é um enfoque principal da PEC 45 de 2019, sem prejuízo de outras alterações que estão por vir. Então, as empresas que arrecadam o PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI vão se deparar com a supressão desses tributos para dar guarida ao novo modelo. O que nós temos hoje em matéria de tributação? Nós temos regimes do lucro presumido e do lucro real que ditam quais serão também as regras aplicáveis às empresas que praticam operação de circulação de mercadorias, prestação de serviços ou afins. Então, nós temos uma carga tributária dispersa por vários entes da federação. Hoje, uma empresa que comercializa bens, ela está sujeita ao ICMS no âmbito estadual, com arrecadação no destino e também na origem. Nós temos a incidência do PIS e da COFINS pelos regimes cumulativo e não cumulativo de incidência, e aí o regime não cumulativo de incidência é notabilizado pelas suas distorções históricas em razão da possibilidade de aproveitamento apenas parcial dos créditos, né, que é um tema com o qual as empresas já lidam atualmente, também lidam, a depender das circunstâncias, com uma carga de ISS, com uma carga de IOF, a depender do financiamento, enfim, incidente, e recorrem a essa gama de tributos e cumprem obrigações acessórias para diferentes entes da federação. Qual é a proposta vigente a partir da lógica da PEC 45? A supressão desses tributos e a unificação em apenas 2. A proposta inicial é de que nós entrássemos de uma vez no IVA, que é o Imposto sobre Valor Agregado, que incidiria apenas e tão somente no destino, por meio de uma alíquota global, unificando todos esses tributos, de modo que o contribuinte apenas e tão somente o recolhesse por ocasião da prestação dos seus serviços ou da venda de suas mercadorias, independentemente de qual seja. Então, não haveria mais a distinção entre bens, serviços e aquele regime complexo de créditos e débitos. O contribuinte simplesmente passaria de start a contar com uma alíquota única a respeito do valor que agregou na operação anterior. Essa, portanto, é a lógica que preside a PEC 45 de 2019. Entretanto, por razões políticas diversas, esse sistema não foi possível de maneira pura, né? Nós ainda vamos contar com a instituição do chamado IBS, que é um tributo que competirá a estados e municípios, com uma carga tributária ainda a ser definida, com a arrecadação também igualmente no destino, e que incidirá sobre esses bens e serviços. Portanto, o que nós temos de objetivo a partir da vigência da PEC 45 de 2019? Nós temos a supressão do ICMS, do ISS, do PIS e da COFINS, e a sua substituição por 2 tributos. Um IVA regulado em âmbito nacional, com uma alíquota estimada entre 25% e 27%, isso ainda vai ser definido por meio de lei complementar, que será imposta gradativamente. Nós vamos ter, a partir da vigência da emenda constitucional, uma sistemática de introdução de leis complementares e tudo mais, que vai fazer com que as atuais cargas do ICMS e do ISS sejam paulatinamente reduzidas em um prazo de 10 anos, 10% ao ano. Então, nós vamos ter um sistema que vai incidir a partir de 2026, é o que se estima, né? Ou, de certa forma, há um esforço legislativo para que se incida a partir de 2024, mas
não se acredita em uma vigência imediata para 2024, em razão das peculiaridades, aprovação de leis, mudanças de sistema, em que o contribuinte vai reduzir as suas atuais cargas em 10%, paulatinamente ano após ano, e substituindo por este IVA e pelo IBS, né, que terá aí uma carga tributária unificada e uma arrecadação no destino. Foram premissas dessa PEC que o IVA tivesse poucas alíquotas, não contasse com benefícios fiscais, tivesse uma tributação apenas e tão somente no destino, com uma ampla possibilidade de creditamento. Então, os contribuintes passariam a ter em seu favor uma possibilidade de se creditar de absolutamente tudo o que tivesse intervenção na sua atividade empresarial, independentemente de ser vinculado ou não à atividade fim. Então, o IBS e o IVA federal que está sendo criado tem como premissa uma ampla possibilidade de créditos, de modo que realmente somente incida o tributo sobre o valor que vier a ser agregado. Isso é uma revolução no nosso sistema tributário e provoca uma alteração considerável do nosso cálculo, porque os contribuintes que hoje em dia não contam com uma atividade plena passarão a contar com ela, né? Então, isso faz com que nós não possamos dizer a priori que a sistemática é simplesmente boa ou ruim. Na verdade, nós teremos, em razão das particularidades dessa nova tributação, uma fase de adaptação que se estima ser de 10 anos, com 1 ano de teste para calibrar as alíquotas. Isso gerou uma enorme preocupação, principalmente no setor de serviços. O setor de serviços, que é comumente tributado pelo ISS, passaria, então, a ter aí a incidência desses dois tributos sobre o valor agregado a cada operação. Portanto, essa mudança de perspectiva acabou preocupando muito o setor de serviços, que de fato contará com um aumento de carga tributária considerável, né? E isso tem gerado uma série de discussões no âmbito do Congresso Nacional em razão das particularidades de que se cercam esses contribuintes. A argumentação governamental em favor dessas PECs se sustenta muito no fato de, hoje em dia, haver um custo de conformidade, um ISS cumulativo e também a incidência do PIS e da COFINS de uma maneira distorcida sobre os preços dos bens e serviços. Mas isso tende a ser radicalmente modificado a partir dessa fase de implementação, onde vai haver um verdadeiro teste e uma verdadeira calibração dessas alíquotas. Além disso, nós temos alguns regimes especiais, de modo que continuará a viger entre nós o Simples Nacional, com a incidência do mesmo modo como nós temos hoje, ou seja, uma tributação única sobre a receita bruta, conforme as alíquotas previstas, e também alguns sistemas especiais, dentre eles serviços de educação, serviços de saúde, dispositivos médicos, acessibilidade, medicamento, produto básico para a saúde, serviço público de transporte, portanto, o transporte coletivo em sentido amplo será beneficiado com uma carga mais reduzida, produções artísticas, culturais, jornalísticas, audiovisual, insumo agropecuário e bens relacionados à segurança e à soberania nacional. E em relação à CBS, que é aquela contribuição que está sendo articulada para financiar a seguridade, né, a PEC permite uma redução em 100% da alíquota sobre o serviço de educação destinado à ProUni, enfim. Portanto, nós ainda vamos conviver com um sistema parcialmente isento, ou, ao menos, parcialmente parecido com o que nós estamos convivendo atualmente. E aí vem uma preocupação que será explorada pelos nossos parceiros Carlos Costa, Adriana Rotter, do DDIL, a respeito da Zona Franca de Manaus. Como se dará essa transição?
foi um ponto bastante polêmico da reforma tributária, em que se estabeleceu que a Zona Franca manteria os seus atuais benefícios até, pelo menos, o ano de 2033, no que tange ao IPI, de modo que nós tivéssemos uma carga tributária, a partir de então, que tivesse mais ou menos as características de um IVA ou de um IBS com regimes especiais de isenção. Portanto, uma das principais preocupações que existem e que circundam os contribuintes diz respeito a como se dará o aproveitamento do regime especial da Zona Franca de Manaus, né, a partir de um novo modelo de tributação. O que se estima, portanto, e isso deixo a palavra para os meus colegas do DDIL, Carlos, Adriana, é de que nós teremos um regime ainda com benefícios relacionados à área da Zona Franca, em que o IVA teria uma incidência reduzida com a possibilidade de créditos, né? E isso tem preocupado muito o setor de serviços, porque, aliado a isso, nós temos uma indefinição quanto ao regime de alíquotas que será aplicado, né? Nós, hoje em dia, temos questões delegadas à lei complementar, né, que vai criar o IBS e que vai também criar esses regimes específicos de tributação. E uma outra preocupação que circunda a APEC também é a área de combustíveis e lubrificantes. Teve uma queda na transmissão do Dr. André. Você está me ouvindo, Dr. André? Confirmamos aqui que o Dr. André, ele caiu a transmissão, então vamos aproveitar esse momento enquanto ele reconecta para seguir aqui com a nossa discussão. As contribuições do Dr. André foram muito importantes até agora, extrema relevância, apontando aí os principais pontos, que é o objetivo desse nosso encontro, o que vai mudar a partir da implementação da reforma tributária. E, para continuar a nossa discussão, então, vou passar a palavra agora ao Dr. Carlos Costa, o nosso sócio aqui da área tributária da DDIL, para ele apresentar a sua fala. Dr. Carlos. Bom, desde já, muito obrigado, doutora Adriana. Depois dessa explicação do doutor André, que muito bem nos introduziu e nos apresentou ao tema, dou continuidade aqui para tratar, por exemplo, de regimes especiais. Como se sabe, o Brasil sai de um sistema tributário que traz grande complexidade por suas próprias características geográficas, suas dimensões, o seu federalismo que empodera União, estados e municípios para deliberar, para instituir legislações sobre os seus tributos de maneira geral, compreendendo os impostos, suas taxas. Então, a proposta de reforma veio realmente para tentar simplificar, né? Desde aquela concepção, quando foi apresentada a PEC 45 pelo deputado Baleia Rossi no ano de 2019, com uma proposta, como bem salientado pelo Dr. André, de uma alíquota única, houve uma evolução. É importante destacar que essa evolução está condizente com o que é a prática do IVA, do Imposto sobre Valor Agregado, em outros países. Então, hoje nós temos, por exemplo, como bem dito, 3 faixas de tributação com esse IVA dual. Consideremos aqui que a CBS e o IBS constituirão uma carga tributária específica, né? Que ainda não sabemos exatamente a alíquota, porque isso será objeto de lei complementar. Então, estamos tratando de uma contribuição federal e o imposto sobre bens e serviços, que possui essa natureza estadual e municipal. O que é importante ressaltar é que, com uma sensibilidade não apenas ao setor de serviços, mas aquilo que são consideradas as necessidades sociais, foram criadas 3 faixas. Uma faixa em que a CBS e o IBS incidirão plenamente,
fala-se de 25% a 30%. Uma segunda faixa em que determinados serviços e bens comercializados serão alcançados por uma redução de 60%, ou seja, terão uma carga tributária de 40% do que será a CBS instituída pela União Federal e 40% do que é o IBS, instituído por estados e municípios. Aqui chamo a atenção para o seguinte: também foi delegado à lei complementar, sem a fixação por hora de alíquotas máximas e mínimas, de estados e municípios fazerem a sua fixação de alíquotas, a fixação de uma alíquota uniforme. E hoje nós temos tributações diferentes em 5 mil municípios, 27 unidades federativas e na União, ainda poderemos ter algum nível de diferença de alíquotas de acordo com o consenso que se cria dentro do Estado, né, do Estado de destino, onde será a tributação. Vejo que o doutor André voltou. Doutor André, fique à vontade para me complementar ou me interromper, mas trazendo de volta essa perspectiva, como o senhor bem disse, de regimes especiais, lubrificantes, aproveito para acrescentar que outros regimes especiais contemplarão as instituições financeiras, comercialização de imóveis. Então, é importante destacar que a proposta de IVA dual, tanto para sua viabilidade tributária, econômica e política para sua aprovação, ela contempla algumas circunstâncias, alguns regimes diferenciados. Por quê? Inicialmente, se propõe a reforma do consumo. Eu gosto de chamar essa reforma tributária de reforma tributária do consumo, porque é uma das três principais diretrizes de tributação. Acrescento a renda e patrimônio. O próprio texto da reforma tributária diz que, uma vez promulgada, há expectativa de que em 180 dias seja encaminhada uma proposta sobre a renda e o patrimônio e também sobre a folha. A folha, um ponto sensível para o setor de serviços, por exemplo. Um dos setores que considera, dentre aqueles, que mais terá mudanças na sua dinâmica de tributação e no impacto da sua tributação. Por isso, foram feitas concessões e também previsões diferenciadas para que o setor não se sinta demasiadamente onerado e que outras fases de uma reforma tributária mais completa, digamos assim, com outras propostas de emenda, venham a eventualmente corrigir algumas distorções. Fazendo alguns comentários adicionais, pontos que ainda serão delimitados. Há uma certa ansiedade legítima, dada o nível de mudança que se faz, a respeito de implementação, prazo. Então, trabalharemos com o que sabemos que há até hoje. Espera-se o início de uma fase de teste a partir de 2026, com a instituição da CBS a uma alíquota simbólica de 0,1%, compensável com, hoje, a contribuição ao PIS/PASEP e a COFINS. A partir de 2027, há uma expectativa de que o IPI seja extinto sob uma determinada condição que é muito importante para os nossos ouvintes, para os nossos convidados e para todos aqueles que estão no estado do Amazonas e também no Brasil, por que não? Que é a questão da Zona Franca de Manaus. Entre 2027 e 2032, 31 de dezembro de 2032, de acordo com a proposta de emenda à Constituição hoje, espera-se que haja a transição definitiva para esse novo modelo da tributação para o consumo. Agora, o IPI ele terá uma particularidade muito interessante. Extinto em 2027, espera-se que ele seja mantido até 2032 para os produtos que também possuem fabricação na Zona Franca de Manaus. O que isso quer dizer? Como bem ressaltado pelo Dr. André, é uma convivência com um sistema dual e que traz particularidades regionais, porque se um determinado bem, um smartphone, um veículo de 2 rodas, um bem intermediário, se ele é produzido na Zona Franca de Manaus, haverá a incidência do IPI, caso ele seja importado, industrializado ou comercializado em outro ponto do território nacional,
até 2032. Carlos, como fica a questão da proteção da Zona Franca de Manaus, dada a importância do IPI como um instrumento de política tributária para a região, após 2032, a partir de 2033, se há uma garantia de manutenção da Zona Franca de Manaus, como constou na proposta de emenda 45/2019, a reforma tributária sobre o consumo, até o ano de 2073, uma garantia constitucional, uma conquista nossa. Um outro elemento de tributação que se insere é o imposto seletivo. Imposto seletivo, toma licença, para dizer que ele foi apelidado sobre o imposto sobre o pecado. Por quê? Esse imposto seletivo, há uma expectativa de que ele incida sobre aquilo que se considera danoso ao meio ambiente ou à saúde. Vou dar um exemplo. Fumo, produtos que são originados de extenso desmatamento. Então, esse imposto seletivo, ele tem uma característica indutora, que é incentivar comportamentos que são ambientalmente, ecologicamente corretos e que preservam a saúde, enquanto desincentiva o consumo daqueles bens e serviços que são considerados danosos. Em relação à Zona Franca de Manaus especificamente, houve uma previsão de que o imposto seletivo também será utilizado como um instrumento para a manutenção da Zona Franca de Manaus, em uma função sui generis, uma função muito particular. Então, quando houver a extinção do IPI, com todos aqueles fatores que preocupam nossas indústrias, nossos prestadores de serviços, as empresas aqui sediadas na Zona Franca, que serão melhor detalhados pela doutora Adriana em uma de suas contribuições, é importante dizer o seguinte: o imposto seletivo, ele também servirá como um instrumento, em uma analogia, assim como faz o IPI hoje, para a garantia de competitividade das nossas indústrias. Essa apresentação um pouco mais generalista deriva do fato de que uma regulamentação plena, inclusive sobre os temas da Zona Franca de Manaus, será, muito provavelmente, objeto de análise de leis complementares. É claro que dentro do Senado, da Casa de Representação do Estado, podem existir mudanças, mas o que se espera hoje é que, assim como o detalhamento da reforma, todos os elementos de proteção, de garantia da Zona Franca de Manaus venham a ser objetos de lei complementar, o que nos reclama um pouco de atenção. De forma muito zelosa, houve uma preocupação do governo federal, dos nossos representantes, em garantir esses instrumentos, o que está contemplado pela PEC, mas também nos exigirá um olhar atento para todo esse processo de regulamentação, na expectativa de que tomem as melhores decisões, reconhecendo a importância desse importante instrumento para a viabilidade econômica do Estado do Amazonas, assim como para a preservação ambiental, que é de interesse de toda a sociedade brasileira, e para um dos objetivos da própria reforma, que é manter um nível adequado de industrialização. É uma reforma sobre o consumo que privilegia a industrialização, que busca retomar esse protagonismo brasileiro, que é uma vocação que o próprio Estado almeja ter, de industrialização, de geração de empregos. Então, esse é um cenário um pouco do que temos hoje. Há questões a serem resolvidas. Um breve exemplo, não como uma crítica, mas como um ponto de debate que se chama a atenção. Em um país continental ainda se fala, por exemplo, que o setor aéreo, por exemplo, há de se ter um olhar especial. Não se pode ter uma oneração demasiada, dada a sua essencialidade para o nosso transporte, dada as proporções do Brasil. Questões energéticas terão de ser endereçadas para que não se aumente o custo. Então, há muitas questões ainda a serem delimitadas, aprovadas. O que será feito no Senado em um rito que se fala que seja feito nos próximos 3 meses. Agora, há um indicativo de que a reforma avança com uma perspectiva que depois alcance também questões de folha, de patrimônio, mas, dado aquilo que já avançou historicamente dentro do processo legislativo, sendo aprovada na Câmara,
nos cabe ficar atentos, acompanhar toda essa questão de sua regulamentação, dos seus aspectos práticos, e continuar informando e debatendo enquanto sociedade para informar o processo legislativo de quais são as nossas demandas. Com isso, eu encerro essa minha primeira preocupação, essa minha primeira participação, ficando exatamente à disposição dos convidados e passando a palavra à doutora Adriana. Muito bem, doutor Carlos, excelentes contribuições. Você destacou muito bem aí o que realmente é relevante, principalmente aqui para a Zona Franca de Manaus. Vamos seguir, então, acompanhando essa pauta e mantendo todos aí cientes, acompanhando, vendo as alterações, os movimentos que a gente vai ter, principalmente agora, no Senado, nos próximos 2 meses. Doutor André, eu devolvo a palavra para você, para que possa prosseguir com a sua fala e fazer suas conclusões. Acredito que o Carlos tenha, Adriana, esgotado bem esses últimos detalhamentos, esses últimos apontamentos em relação à reforma tributária. Na verdade, ele falou muito bem a respeito da questão referente ao período de transição e também em relação ao imposto seletivo que está sendo criado constitucionalmente, para substituir o que nós temos em matéria de IPI. Para que o IVA ele tenha uma certa funcionalidade, há 3 premissas básicas, né? Ele não pode ter um regime muito diferenciado de alíquotas, a sua arrecadação deve se dar necessariamente no destino e ele deve contar com uma certa ampla não cumulatividade, ou seja, ele não pode prescindir dos créditos da operação anterior. Quando a gente fala de um sistema de um IVA dual, esse sistema acaba sendo um pouquinho complicado, porque esse IVA dual vai permitir a estados e municípios que façam implementações e que muitas vezes nós sabemos que, no âmbito dos estados, enfim, há uma certa tendência a privilegiar setores que acabam fomentando a economia local. Então, isso vai acabar fazendo, a depender das modificações, do excesso de particularidades, com que esse IVA acabe não tendo a funcionalidade desejada, porque ele já vai ter uma alíquota alta. Nós já vamos ter aí um regime de manutenção do Simples Nacional. E nós também vamos ter a incidência paralela de tributação sobre folha e renda, de uma maneira paulatina para uma modificação tendente a alterar esse sistema atual, mas isso, por enquanto, será mantido. Portanto, essa é uma preocupação que vai direcionar a gente para o Senado e para a posterior regulamentação por lei complementar. Com a palavra, Adriana. Muito bem. Obrigada, André, pelas contribuições. Excelente mesmo, muito bem pontuado. Acredito que agora a gente possa passar para a fase seguinte, que são a resposta a algumas perguntas, né? Nós recebemos já, durante o dia de ontem, alguns questionamentos e alguns bem pontuais, específicos também aqui para os incentivos aqui da região. Então, eu vou passar aqui a primeira, vou já direcionar para você, André. Vamos lá. A reforma vai afetar todas as empresas? Por favor. Irá afetar todas as empresas. Mesmo aquelas que eventualmente mantenham a sua sistemática por serem do Simples Nacional, elas sofrerão os influxos nas aquisições. E que muitas vezes essas aquisições estarão relacionadas a bens e serviços sujeitos a essa nova sistemática. Portanto, nós podemos sustentar validamente que a reforma atingirá a todos. Doutor Carlos, vou direcionar aqui uma outra pergunta, eu acredito que você vai conseguir esclarecer para nós. Quais os impactos que a reforma terá na economia do Amazonas? Já que nós somos aqui um polo industrial e não consumidor, né? Perfeito, doutora Adriana. Como bem dito pelo doutor André, há um impacto generalizado para todas as empresas, o que significa também um impacto aos consumidores no repasse de preços, né? Sem necessariamente uma avaliação se benéfico ou ruim, até porque cada segmento traz suas próprias particularidades.
olhando para o estado do Amazonas, é necessário pensarmos em duas óticas, né? A primeira é quanto ao ponto de vista do próprio Estado enquanto governo, Estado enquanto ente arrecadatório. O Amazonas, ele é um estado que tem, por essência, também em função da instalação da Zona Franca de Manaus, ser um estado produtor. Então, grande parte da nossa produção é escoada para outros pontos do território nacional. Em relação a isso, a expectativa, inclusive com a previsão da criação de um fundo de compensação e desenvolvimento específico para a Amazônia, com aporte de recursos pela União, que seja equacionada essas questões arrecadatórias e de sustentabilidade do Estado do Amazonas, uma vez que, se a atribuição passa a se dar no destino, o tributo será pago em favor daquele estado para o qual se envia a mercadoria. E se grande parte da produção do estado do Amazonas é escoada, os bens industrializados saem daqui para abastecer, felizmente, outros pontos do território nacional, vai ser buscada essa equalização. Esse é o ponto de vista do Estado. Agora, olhemos também para as empresas, para as companhias, sempre com o nosso olhar dentro para a Zona Franca, outro tema que também é muito relevante para a própria sustentabilidade, né, do nosso estado aqui do Amazonas. Sob a perspectiva da Zona Franca de Manaus, há não uma promessa, mas um compromisso de manutenção das vantagens comparativas. Ora, como essas vantagens comparativas são estabelecidas? Olha-se para a Zona Franca de Manaus, a priori, como um regime diferenciado de tributação uniforme. Na prática, não é o que acontece. Setores, para que aqui permaneçam, dependem de incentivos econômicos distintos. Então, é como se houvesse diversas faixas de tributação diferenciadas para que as empresas aqui permaneçam. Qual é a nossa expectativa? Com a utilização do instrumento todos os instrumentos que poderão ser utilizados no caso da CBS, do IBS, como crédito presumido, crédito estímulo, fala-se também cashback, haja a manutenção da competitividade. Então, nesse momento, não é possível dizer que a reforma vai prejudicar ou vai beneficiar o estado do Amazonas e as empresas que aqui se instalam. Há um compromisso de manutenção. Agora, o que nós podemos, com certeza, afirmar é que demandará muito trabalho para que seja feita essa equação, para que, por exemplo, o setor de concentrados ou o setor de duas rodas, de bens eletrônicos, para que se mantenha esse ânimo de permanecer na Zona Franca, serão necessários muitos cálculos, muito detalhamento desses instrumentos, desses veículos de promoção das vantagens comparativas dentro da lei complementar. Então, é isso que a gente pode destacar. Há impactos para o governo, para o Estado, enquanto ente público, enquanto ente federativo, e para as empresas, que demandam maior detalhamento, demandam atenção e demandam esse olhar específico setorial. Certo, muito bem. E aproveitando ainda, vou fazer uma outra pergunta para você, Carlos, porque também está vinculada aqui à Zona Franca de Manaus. Ela já é bem mais profunda, digamos assim, sobre as obrigações em pesquisa e desenvolvimento, em P&D, que todos sabem que é uma condição para o incentivo aqui da Zona Franca de Manaus, o investimento em P&D para as empresas que produzem bens de informática, né? Então, existe um cálculo aí na apuração do valor da contrapartida do investimento, que é de 5% sobre o faturamento obtido com a comercialização dos produtos. Sobre esse cálculo podem ser abatidos, então, os impostos que incidiram nessa operação, na comercialização. Então, considerando que o Amazonas é o estado produtor e que essa incidência ocorreria no estado de destino, como ficaria esse cálculo para abatimento desses valores da apuração da contrapartida? Então, eu acredito que é um pouco na linha do que você vinha colocando.
Obviamente, a gente sabe que isso tudo depende de regulamentação, de definição, né? Certamente vai ter aí essas normativas que vão tratar especificamente desse ponto, mas o que você entende, doutor Carlos? Como que seria, então, essa apuração? Como deve ser a normativa prevendo esse abatimento da base de cálculo? A resposta mais honesta possível é exatamente essa, de que é uma matéria que ainda não foi enfrentada no âmbito das discussões sobre a reforma. Agora, o que nós podemos imaginar a partir do que há no texto, né, é o seguinte: como a tributação se dará no destino, haverá todo um sistema de compensações entre os estados e municípios para pegar a arrecadação e fazer essa distribuição. Qual é a base desse sistema? É o denominado Conselho Federativo, órgão deliberativo que terá a função de criar regras para o imposto sobre bens e serviços. Então, definições serão feitas no âmbito desse conselho, deliberações para conciliar os interesses dos estados e municípios também. Entendo que não cabe aqui detalhar a forma de deliberação, porque ainda está sujeito a mudanças. Agora, o ponto principal é: se a tributação se dá no destino e envolve obrigações acessórias da Zona Franca de Manaus, que compõem um custo para a empresa, uma contrapartida à empresa, há a expectativa de que dentro desse Conselho Federativo se delibere para que, uma vez que haja tributação no destino, essa tributação já leve em consideração os dispêndios que a empresa tem com a parte de pesquisa e desenvolvimento. É extremamente possível, de novo, requer atenção nossa, dos parlamentares, das empresas, ao fazerem suas contribuições. Agora, não há nada que impeça que, mesmo com a tributação no destino, criem-se mecanismos, criem-se um sistema em que aquilo que é considerado como faturamento, a base de cálculo, tanto da contribuição quanto do imposto, já leva em consideração contrapartidas assumidas pela empresa, que hoje são objeto de exclusão. Muito obrigada, excelente, concordo plenamente com a sua exposição. Vou direcionar uma outra pergunta agora ao doutor André. Doutor André, aqui temos uma pergunta em relação ao IPI. A gente já conversou um pouquinho sobre isso, mas vamos responder especificamente à dúvida do nosso participante. A alíquota reduzirá gradativamente, começando em 2027 e zerando em 2023, e passando, então, a ser substituído pelo IS a partir de então? Exatamente essa a lógica. Nós vamos ter uma redução gradativa do IPI até a sua total extinção, com a sua substituição pelo imposto seletivo. E aí, esse imposto seletivo, ele traz uma particularidade bastante importante. Atualmente, o que acontece? Nós temos uma lógica de incidência do imposto segundo a essencialidade do bem e serviço. Então, dá-se uma certa carta branca para que o governo estabeleça as alíquotas do IPI, considerando seus critérios discricionários em relação ao que seria essencial ou o que não seria. E isso permite, evidentemente, dentro desse sistema, uma certa distorção no que diz respeito ao que não é ou o que é essencial. Essa lógica da essencialidade será substituída, como o Carlos bem falou na sua apresentação, por um sistema em que o imposto seletivo apanhará aquelas chamadas operações socialmente indesejadas. Ou, como ele bem disse, né, foi muito feliz na sua expressão, o imposto sobre o pecado. Armas, bebidas alcoólicas, cigarros ou outros itens danosos à saúde ou ao meio ambiente terão uma tributação diferenciada. Abandona-se, portanto, aquela lógica de tributar de maneira específica e de forma mais pesada certos itens considerados luxuosos ou coisa parecida. Então, de fato, o IPI terá uma redução gradativa, com um aumento também gradativo do IBS e do IVA, né? Até que nós tenhamos uma unificação do sistema e a substituição por esse imposto seletivo, não na lógica da essencialidade como há hoje em dia, mas da tributação do chamado pecado.
Certo. Bom, eu acho que a gente pode fechar com uma última pergunta aqui, aí eu acredito que cada um de nós pode dar a sua contribuição para a mesma pergunta. Vamos lá, vou virar aqui. A reforma traz consigo mais pontos positivos ou negativos? Qual a sua opinião? Eu vou passar para o Carlos, aí o Carlos pode responder o seu entendimento e também fechar já a sua participação. Perfeito. Agradeço, doutora Adriana. Adoto o otimismo. Entendo que a simplificação proposta por essa reforma tributária sobre o consumo é importante. Não há e nem há expectativa de que haja uma redução da carga tributária. Pelo contrário, o objetivo da reforma é ser neutra, ou seja, manter a tributação atual, equalizando os segmentos econômicos. Então, entendo que ela traz uma simplificação necessária, importante às empresas, aos contribuintes, com muitos dos cálculos sendo realizados por fora, ou seja, havendo uma plena consciência de quanto de imposto se paga sobre cada produto, quanto de tributação incide sobre cada produto, há uma perspectiva de transparência. Então, há ganhos sociais evidentes. Requer atenção tudo aquilo que ainda será deliberado, há um olhar sensível para segmentos como saúde e educação, mas deixo aqui a minha mensagem de otimismo com os aspectos de simplificação e consciência enquanto sociedade daquilo que será objeto de tributação no nosso consumo de bens e serviços. Maravilha. Doutor André, qual a sua opinião? Eu corroboro a opinião do Carlos. O cenário é de otimismo. Depois de vários anos convivendo com a dinâmica da tributação sobre o consumo de forma disfuncional, em que você não tem uma não cumulatividade plena, olhar apenas para essa proposta de alíquota mais elevada acaba sendo uma maneira deslocada de analisar o problema. Na verdade, com essa não cumulatividade plena, unificação de sistemas, simplificação, talvez nós tenhamos até uma carga tributária menor para alguns serviços, né? Então, em princípio, o cenário é de otimismo, haverá uma fase de calibração e, portanto, o que nós devemos nos concentrar é em relação à pressão do Congresso para fazer um bom trabalho na lei complementar, para a definição adequada do IBS nas suas alíquotas de competência dos estados, para que nós tenhamos uma dinâmica tributária mais adequada. Porém, a proposta, a meu ver, também é muito boa e o cenário é de otimismo. Muito bem. Eu também corroboro esse entendimento. Eu acho assim que já era hora assim de se seguir com a reforma tributária para modernizar, para melhorar a tributação do nosso país, que é 20 anos já atuando na área, a gente tem acompanhado e é muito difícil, é muito complicado. Mas a gente sabe que vem aí uma fase pela frente bem difícil, né? E principalmente para quem atua diretamente na área, agora falando na parte de execução mesmo, que a gente vai ter que seguir as áreas fiscais, as indústrias, as empresas vão precisar seguir com os dois modelos, e a gente sabe que um só, o que está em vigor já é muito complexo, então imagina administrando os dois. Mas é necessário para que no final se tenha aí uma melhora, uma simplificação, uma modernização. A gente sabe que no final dificilmente vai ter uma redução, nem foi esse o objetivo primordial, né? Porque a gente sabe que o Estado ele precisa dessa arrecadação, mas a longo prazo, quem sabe, de alguma forma, isso possa melhorar para todos nós, né? Então, tenho aí também o meu entendimento positivo, ela veio para melhorar, e nós estamos aqui para monitorar e sempre alertar os nossos representantes para buscarem esclarecer e uma reforma mais adequada para todos nós e que atenda aí principalmente os interesses no sentido de preservar a Zona Franca de Manaus, de preservar os direitos que já todas as pessoas físicas e jurídicas têm e usufruem. Então, dito isso, eu quero dizer aos nossos ouvintes, aos nossos participantes, que todas as perguntas que chegaram e que não foram abordadas, elas vão ser respondidas. Nós vamos fazer outros eventos, à medida que
a medida PEC vai seguir aí para o Senado, vão surgir novas dúvidas, vão surgir pontos que vão merecer mais atenção, e também outros pontos que não foram abordados aqui serão abordados, fiquem tranquilos, e continuem mandando as suas dúvidas, tem o nosso e-mail aí na live, né, para que a gente possa definir o texto, o escopo do nosso próximo evento, que vai acontecer em breve, fiquem tranquilos. E a gente agradece muito a participação do Dr. André, Dr. Carlos e dos nossos participantes, que é muito importante, esse é o objetivo da nossa live, da nossa webinar, é poder esclarecer, levar até vocês o nosso conhecimento, compartilhar e esclarecer as dúvidas. Muito obrigada a todos, Dr. André, Dr. Carlos, muito obrigada e até o próximo evento. Obrigada, gente. Bom dia a todos, um bom final de semana. Até mais, pessoal. Até mais. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado a todos os ouvintes. Foi um prazer. Tchau, bom dia. Bom dia.